Então, vamos lá. Vou dar continuidade aos princípios que são estabelecidos aí, tá? Pela IES. Lembrando que lá na frente você vai entender um pouco melhor estabelecendo os princípios do SUS, tá bom? Vem cá. Vamos aqui para essa partezinha aqui. Então, eu já falei da universalidade, acesso para todos. Já falei da integralidade, as ações de promoção, proteção e recuperação, conforme a necessidade, que é a equidade, tá? E agora vem a regionalização e hierarquização. A regionalização, eu também já havia comentado, né? Quando eu falei lá do PIAS, eu falei que o PIAS trabalhava com essa regionalização, que é delimitar um espaço. Então, regionalizar é delimitar, tá? Vocês vão ter uma aula também que eu gravo, depende do edital, né? Porque tem edital que cobra, tem edital que não cobra, tá bom? Mas a maioria cobra, que fala de NOBs e NOAs, né? Uma aula que meus alunos, assim, amam. Mentira, eles não gostam, tá? Mas caem alguns editais que quando a gente trabalha NOBs, a gente utiliza o termo municipalização, e quando a gente trabalha NOAs, a gente trabalha o conceito de regionalização, tá bom? Então, isso é muito forte lá na frente. Vocês vão conseguir entender o quão é importante essa regionalização, você trabalhar com uma área delimitada, tá bem? Então, já falei da regionalização, espaço delimitado, quanto menor esse espaço, mais fácil de você intervir com as ações conforme necessidade. E a hierarquização significa aquilo, trabalhar da menor complexidade até a maior. Lembrando que isso daqui foi proposto lá no PIAS, em 1976, só que lá, essa hierarquização, ela ficou parada lá na atenção básica, né? Porque eu não tinha o processo de aumentar essa complexidade. Mas aqui não, tá? Na IES a gente já tem essa concepção de que nós vamos trabalhar assim, com as ações da menor complexidade até a maior complexidade, tá bem? Vamos para a próxima aqui. Descentralização das ações e do processo decisório. Isso daqui é perfeito, né? Isso daqui lá, daqui a pouco, assim, quando eu terminar a história, que eu for trabalhar mesmo com o conceito do SUS, né? Com a legislação do SUS, que é o que dá a base, que tanto é a Constituição como as leis orgânicas, vocês vão ter um organograma. Eu vou direcionar um organograma para vocês e vou estabelecer o que nós chamamos de esferas de governo, tá? Quando a gente estabelece essas esferas de governo, a gente estabelece o nível máximo aqui, né, que é o topo, que eu chamo, que é a esfera federal, e depois nós temos as outras esferas, que é a esfera estadual, junto com a esfera estadual nós temos o Distrito Federal, e abaixo nós temos os municípios. Então, quando ele fala dessa descentralização das ações correlacionadas ao processo decisório, o processo decisório, ele era centralizado, tá? Então, antes do nascimento do SUS, todo o processo decisório ele era de forma centralizada. Depois que esse SUS nascer, porque ele ainda não nasceu, porque eu ainda estou aqui em 1983, depois do nascimento dele, que vai ser em 88, aí sim nós vamos alterar esse processo decisório. Nós vamos descentralizá-lo, tá? Então, ele vai deixar de ser centralizado e vai ser descentralizado. Por isso que ele utiliza esse termo aqui, descentralizar as ações. O que significa isso? Tirar o poder máximo, desculpa que eu bati aqui no meu microfone, vai aparecer um barulhinho para vocês, tá? Tirar o poder máximo da esfera federal e direcionar para as outras esferas, tá? Então, isso significa descentralizar. Não deixar esse poder decisório só nessa esfera máxima aqui, e sim passar, coparticipar com as outras esferas, tá bom? E aqui, para terminar, ele fala a participação da sociedade no controle dos serviços. Também, lá no PIAS, nós trabalhamos com isso, né? Um dos princípios do PIAS era exatamente, né, colocar a população para intervir nesse processo. Explicar para a população quão isso era importante para que a população se envolvesse e participasse desse processo, tá bom? Então, quando ele fala da possibilidade da população participar e controlar esses serviços, teoricamente falando, né? Porque quando a gente coloca isso na realidade, depois isso lá na frente eu vou explicar melhor, é triste você observar o poder que a população tem, a possibilidade que ela tem de intervir num processo que é favorável a ela e que na prática ela não exerce, né? Por isso que eu sempre falo para o meu aluno, quando eu estou ministrando aula, principalmente no presencial, porque aí tem como o aluno me indagar, né? Eu começo a falar que eu sou apaixonada, que eu adoro esse sistema, assim, adoro falar do sistema, né? E aí o aluno fala assim, nossa, professora, mas isso é utopia, né? Isso não existe, né? Por quê? Porque
Porque realmente, na hora que você coloca isso na prática, você não consegue identificar todo esse idealismo, né? Toda essa concepção, todo esse conceito que eu estabeleço aqui de forma tão bonita, né? Tudo se encaixa, né? Eles pensaram em tudo, mas na prática isso não existe. Mas por que não existe? Porque não existe o comprometimento dessa sociedade em fazer com que isso dê certo. Tá bom? Quando eu falo essa sociedade, eu falo como um todo, né? Às vezes a gente coloca a culpa só no governo, mas vocês vão perceber que não é só o governo, né? Que nós temos a participação aí, é um processo complexo de pessoas que não têm um comprometimento de que isso de fato funcione, tá bom? Infelizmente, tá? Mas que a teoria existe, que a teoria é linda, né, e que pela teoria estaria tudo funcionando assim, ó, 100%, tá? Mas que como existe o envolvimento de pessoas nesse processo, aí nós não temos esse êxito como gostaríamos que fosse, tá bom? Então, fecho aqui os princípios norteadores, tá bem? Vamos mais, tá? Aqui, em 1985, nós temos o fim do regime militar, tá? Direta Jazz. O que aconteceu, né, quando eu falo aí desse movimento Direta Jazz? Eu falei para vocês que a ditadura militar foi de 64 até 84, 20 anos de ditadura militar, né? Então, durante esse período, nós tivemos aí muita informação, né? Vocês tiveram muita informação, nós tivemos várias transições, né? Entra um, sai outro. Então, esse período vocês têm que, assim, na hora de estudar, tem que estudar, assim, de forma bem detalhada, o ano do acontecimento, porque eles gostam de mudar bastante aí esses períodos, tá bom? Agora, acaba a ditadura militar, ninguém aguenta mais esses movimentos sociais que eles estavam lá paradinhos, quietinhos, né, para não sofrerem nenhuma opressão aí desse período da ditadura militar. Eles tomaram força novamente, eles se reúnem e eles falam, chega, nós não aguentamos mais isso, né? Chega dessa ação feita durante esse período aí, 20 anos, com uma mortalidade altíssima, com grandes epidemias, né? A população aí totalmente desassistida, então nós não suportamos mais isso. E diante dessa população que se rebela contra essas ações, a ditadura militar cai, e nós temos aí em 1985 Direta Jazz, tá bom? Então vem cá. 1985, o fim do regime militar, o movimento das Direta Jazz em 85, a eleição de Tancredo Neves, marcaram o fim do regime militar, gerando diversos movimentos sociais, inclusive na área de saúde, que culminaram com a grande mobilização nacional por ocasião da realização, vou grifar isso daqui, tá? Da 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá bom? Congresso Nacional em 1986, a qual lançou as bases da reforma sanitária e do SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, tá? A Comissão Nacional de Reforma Sanitária definiu as bases fundamentais, tá bom? Então, deixa eu explicar mais ou menos como que aconteceu, para depois eu falar dessas bases fundamentais lá na 8ª Conferência. Um dos maiores erros que eu observo assim quando o meu aluno me manda uma questão para eu tentar explicar para ele porque ele não teve aquele entendimento, ele errou na prova, que está relacionado à 8ª Conferência, é assim. Falei para vocês que a ditadura terminou em 84, 85 Direta Jazz, acabei de explicar. Esses movimentos sociais, né, esses profissionais, né, a população que não suportava mais essas ações que foram feitas durante esses 20 anos, eles se juntaram e eles falaram, agora nós queremos um modelo de assistência conforme aquilo que nós idealizamos aqui, tá? Com essa concepção de integralidade, de universidade, tudo aquilo que eu já falei. Então, existe esse movimento solicitando uma conferência de saúde. Se eu falo da 8ª Conferência de Saúde, meu cheiro, significa que eu já tive a primeira, a segunda, a 7ª, né? André, então por que só se fala nessa 8ª Conferência? Porque foi um marco, né? As outras conferências, elas não tiveram essa importância. Claro que teve lá, vamos implantar um programa, isso e aquilo. Mas não teve algo expressivo igual nós tivemos na 8ª Conferência. Por quê? Porque nós estávamos saindo de 20 anos de ditadura militar, né? Sem poder falar nada contrário a esse governo. Porque nós estávamos aí com um índice altíssimo de mortalidade, porque nós estávamos com as grandes epidemias prevalecendo aí sem controle nenhum,
tá? Então a população já não aguentava mais, então a população se rebela e fala, chega, nós queremos uma conferência e nessa conferência nós vamos ditar, né, estabelecer aquilo, né, que nós acreditamos que seja realmente uma assistência dada a essa população, tá? Por meio de tudo isso, todo esse processo, né, que durou aí 20 anos. Então a 8ª conferência, ela acontece em 1986, tá bom? Depois é Direta Jazz. Uma coisa muito importante dessa conferência que teve, por isso que foi um dos marcos, é que, claro que as outras conferências nós tínhamos a participação de profissionais da área da saúde, é claro, né, o governo ali prevalecendo. Só que nessa nós tivemos a participação da comunidade. Então a comunidade, ela se mobilizou, ela falou, peraí, se nós somos os beneficiados, como que nós não iríamos participar disso? Então nós queremos participar. Então a população, ela participa desse processo decisório, ela participa dessa 8ª conferência falando, ó, isso é importante, isso não é importante, nós queremos isso, nós não queremos aquilo, tá bom? Então a 8ª conferência tem esse marco. Agora outra coisa que eu estava falando, que às vezes é um dos piores erros, né, um dos erros que alguns alunos cometem na hora de responder essas questões, é assim. Na 8ª conferência, nós já saímos com as bases da reforma sanitária estabelecida. O que é essa reforma sanitária? Lembra quando eu falei de sanitarismo, de dejetos, de lixo lá de Oswaldo Cruz? Então, lá já havia sido estabelecido isso, que esses dejetos, que esse lixo, que esses roedores, isso é fonte de transmissão de doenças. Então, quando eu falo de sanitarismo, dessa limpeza, isso é necessário. Então, lá na 8ª conferência, nós já saímos com as bases dessa reforma estabelecida, ou seja, é necessário que seja criada uma política de sanitarismo, né? De limpeza, de controle disso e daquilo. Então, essa base já foi estabelecida. O programa ainda não, tá? O programa ele vai ser implementado, mas já foi assinado lá. É necessário que seja feito aí um programa para intervir nesse processo de disseminação de doenças, tá bom? Então, se perguntar, o que foi aprovado na 8ª conferência, as bases da reforma sanitária. Só que lá na 8ª conferência, na hora que nós estávamos lá conversando, gente, eu falo nós, né, parece que eu estava né, na 8ª conferência, mas estou ilustrando. Então, na hora que nós estávamos lá na 8ª conferência conversando, nós ficamos assim, falando e cogitando o tempo todo da possibilidade da implantação do SUS, ou seja, de um sistema que fosse único para todos, tá bom? Então, eu vou falar aqui todos aqueles princípios que nortearam, né, que foram estabelecidos dentro da 8ª conferência, só que tem um aluninho que na hora que ele me veio explicando isso dentro da 8ª conferência, ele fala assim, pronto, o SUS nasceu na 8ª conferência. Ô, meu cheiro, não foi na 8ª conferência, tá? Eu vou falar o tempo todo, mas é assim, nós estamos idealizando. Eu estou no ano de 86, tá? Ó, 8ª conferência, tá? Não estou em 2016, 2015, 2014, não. Eu estou no ano de 86, por isso que é importante que você saiba essas datas, né, conforme o fato histórico. Então, eu estou aqui na 8ª conferência 86. Eu vou idealizar. Ah, como que você imagina que seja um sistema que seja único para todos? Ah, eu imagino que seja assim, assim, assim. Eu não posso falar que esse sistema nasceu, porque eu só estou imaginando, idealizando ele. Quando ele nascer, se ele vai nascer desse jeito, eu não sei, mas eu estou idealizando. Eu falo em sala de aula, eu brinco com os meus alunos, né? Eu falo assim, igual uma mãezinha, né? Ela tá grávida. Aí ela fica idealizando, né, que o bebezinho dela nasce bem bonitinho, né? Aí ela vai lá. Então ela, ai gente, eu acho que meu bebê vai nascer assim, olhinho assim, narizinho assim, boquinha assim. Aí quando ele nasce, às vezes ele não nasce assim tão bonitinho. Pra mãe sempre vai ser lindo, gente, não tem jeito. Já viu umas pessoas que falam assim, né? Ah, aí a pessoa fala, ah, seu bebezinho tem que, né? E a pessoa fala assim, nossa, ele é tão engraçadinho, né? Nunca fala que ele é bonitinho, né? Então, às vezes é porque o bebezinho nasceu, assim, do jeito que a mãe idealizou, né? Mas é bonitinho do mesmo jeito, tá? Então, é a mesma coisa. Eu vou idealizar que esse sistema, quando ele for nascer, quando ele nascer, que ele nasça desse jeito que eu idealizei. Mas eu não posso afirmar.
Por isso que não tem como falar que o SUS nasce na 8ª conferência, porque nós só estamos idealizando, imaginando, tá bom? Então, eu vou estabelecer aqui como que eu vou idealizar esse sistema, tá? Então, vem cá comigo pro slide aqui, tá? Que aí fica mais fácil também de justificar. Então, ele fala assim: a Comissão Nacional de Reforma Sanitária definiu as bases fundamentais, né? Então, essa comissão já saímos de lá aprovado, né? O que ela definiu? O que ficou estabelecido na 8ª conferência? A primeira coisa, o direito, importantíssimo isso, reconhecer, agora sim, já está reconhecido, tá? O direito universal à promoção ativa e permanente, tá bom? E as condições para viabilizar a saúde dessa população. Então, vamos lá, por partes, vamos entender. Quando eu falo reconhecimento do direito universal, significa o quê? Que todos terão direito à saúde. Acabou aquela história, você tem, você não tem, você é pobre, você é rico, você é branco, você é preto, acabou, tá? Todos terão direito. Quando ele fala a promoção ativa e permanente, o que significa isso? Promoção, eu já expliquei que é orientar, informar, educar. Ativa e permanente, sempre. Então, nós sempre teremos que trabalhar com essa informação, com essa educação, tá? Por quê? Porque se eu não faço isso, se eu não educo, se eu não informo, se eu não explico, eu não tenho uma resposta positiva. Não foi isso que aconteceu lá com Oswaldo Cruz? Ele não foi intervir no processo de prevenção sem antes informar, orientar? Então, eles falaram, não tem jeito, você tem que informar, orientar, por isso que ele fala ativa e permanente, tá? Porque se você informar, se você educar, aí sim você vai viabilizar o quê? A saúde dessa população, tá bom? É igual quando você fala aí, sei lá, HIV, né? Quando você fala aí da AIDS. Você tem que orientar, você tem que informar. Ah, André, mas todo mundo já sabe. Não, peraí, todo mundo já sabe, nós estamos com índices altíssimos, né? Então, assim, primeiro teve um pânico, né, nos anos 80, aí depois a população, não, mas eu não sou drogado, não sou usuário de droga, não sou homossexual, não sou profissional do sexo, posso sair dando para todo mundo. Deu tudo errado, né? Aí deixa de ser esse grupo de risco e passa a ser outro grupo, né, que são os héteros. Aí depois, não, então agora eu posso porque eu sou idoso. Aí agora é o idoso. Não, agora eu posso porque eu não sou isso. Então agora acabou, agora não tem nem grupo de risco, né? Agora é comportamento de risco. Se tu tiver algum comportamento de risco, tu pode fazer parte desse grupo, né? Então, por quê? Porque exatamente esse processo de educação, de informação, ele precisa ser permanente e contínuo. Agora tem que ser uma informação que realmente proporcione essa prevenção, essa promoção. Né? Infelizmente, quando a gente trabalha às vezes com essas campanhas do Ministério da Saúde, claro que algumas campanhas são excelentes, né? Mas infelizmente algumas campanhas deixam a desejar muito, né? Então, por isso que nós não temos uma prevenção de forma eficaz, né? Por quê? Porque nós não estamos conseguindo de fato atingir aquilo que é necessário para viabilizar a saúde dessa população, tá? Mas isso daqui já foi estabelecido como algo necessário. Outra coisa também que foi dita na 8ª conferência, porque nós estamos na 8ª conferência, né, em 86, foi a criação do Sistema Único de Saúde, né? Então, quando a gente fala do SUS hoje, a ideia, por isso que a gente fala a criação, nós estamos idealizando essa criação desse sistema, tá bom? E que isso seja de responsabilidade de quem? Do Estado. Por quê a responsabilidade do Estado? Porque antigamente, em toda essa nossa trajetória, essa nossa história, a responsabilidade de quem? Né? Quando a gente falava ali, o Ministério da Saúde assumiu toda a responsabilidade? Não, o Ministério da Saúde era responsável só pelas ações de promoção e prevenção. Então agora o Ministério toma que o filho é teu, né? Assume essa responsabilidade, tira essa responsabilidade da iniciativa privada que está ganhando com isso, que está tendo lucro com a doença da sua população e assuma essa responsabilidade, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram falar, até eu comento em alguma das minhas aulas, quando a gente fala do welfare states, né? Essa concepção, esse slogan, ele foi muito comentado lá no período de 45, né? Por quê? Porque nós tivemos, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo, ele observou essa necessidade de prestar esse cuidado, do Estado assumir essa responsabilidade. Então, quando a gente fala desse slogan, muito comentado na área da saúde principalmente, foi exatamente, né, a Europa jogando essa responsabilidade para o Estado.
Quando a gente fala o Estado, né, esse governo, né, que tem que assumir essa responsabilidade. Então a Europa falou assim, fiquem atentos, por quê? Porque quem tem que assumir a saúde dos seus é o Estado que tem que cuidar da saúde dos seus, né? Então a Europa joga esse slogan, Welfare States, que é um estado de bem-estar social. Significa o quê? Quando a gente fala um estado de bem-estar social, é o Estado cuidando do bem-estar social dos seus, tá bom? Então, essa proposta aqui, quando a gente fala o Estado assumindo a responsabilidade através desse sistema único para todos, é o Brasil assumindo essa responsabilidade da assistência à saúde dos seus, tá bom? E aqui ele fala, organização de um sistema de forma descentralizada. Também já expliquei a palavra descentralizado. É quando eu tiro o poder máximo da União, compartilho entre estados, DF e municípios, tá? Para que exista o quê? Uma articulação dessa organização, através dessa estrutura política administrativa no país. Ou seja, quando eu falo dessa estrutura, dessa organização político-administrativa, significa essa referência contra referência, que lá na frente eu explico para vocês. Ou seja, a minha esfera de governo aqui, União, vai coparticipar com estados, com DF, estados e DF vai coparticipar com os municípios, e aí existe essa troca, né? Por isso que a gente utiliza o termo político-administrativa. Ou seja, as esferas, que nós tratamos como esferas, né, políticas, mas também administrativa, ou seja, das ações. Então, essas ações, elas precisam ser coparticipadas entre essas esferas de governo, tá bom? Então, isso daqui nós estabelecemos aqui como aquelas ideias que foram propostas dentro da 8ª conferência. Ah, André, isso daqui já estava sendo viabilizado? Não, porque o sistema ainda nem tinha nascido, né? O sistema ainda vai nascer, mas nós estávamos idealizando, tá? Toda essa concepção. Vamos mais. Então, aqui, agora, a criação do SUDES, tá? 1987, tá bom? Também vou explicar ali para vocês sobre o SUDES e aí eu termino essa parte da história, tá? Vem cá. Quando eu falo da criação do SUDES, muito cuidado. Acabou minha 8ª conferência em 86, eu vou pro próximo ano 87, tá? Só que olha só, SUDES não é SUS. Tá? É parecido, mas não é a mesma coisa. Quando eu falo de SUDES, tá? Eu falo desse sistema único descentralizado. Foi uma tentativa de estabelecer essa descentralização através desses princípios, mas o nascimento dele só no próximo ano, que é 88, tá bom? Então, esses princípios vão ser princípios norteadores para o SUS? Correto, perfeito. Mas eu não posso falar que são princípios do SUS, porque o SUS ainda nem nasceu. Então, por isso que nós estabelecemos como princípios do SUDES, tá bom? A maioria eu já comentei, então, aquele que eu comentei eu passo mais rapidinho e dou ênfase só aquilo que eu ainda não comentei, e aí eu termino a parte da história com vocês, tá? Bem complexa, né? Muito conteúdo aí, mas eu acho que é fundamental essa explicação para que você tenha um entendimento mais fácil, tá? Então, vem cá. Universalização da assistência, nem vou mais comentar, tá bom? Acesso para todos, já tá fácil. Equidade do acesso aos serviços de saúde também tá fácil. Equidade é conforme a necessidade. Então, eu vou prestar o serviço conforme a necessidade de cada um. Se for necessidade básica, ok. Se for alta complexidade, ok também, tá? Integração e regionalização do serviço também já expliquei. Integração, obrigatoriamente tenho que trabalhar com as palavras promoção, proteção e recuperação. Ou seja, atenção básica, média e alta complexidade. E regionalização também já comentamos, é delimitar um espaço, trabalhar com espaços menores. Lembrando que o primeiro conceito de regionalização foi estabelecido lá no PIAS em 1976, né? Aquela área delimitada de 20 mil habitantes lá no Nordeste, tá? Integralidade dos cuidados assistenciais, tá bom? Perdão, aqui eu falei, acho que integralidade na hora que eu tava comentando aqui, tá? Mas a integralidade é aqui, tá? Aqui é integração. Quando eu falo integração, a diferença de integração e integralidade é assim. A integralidade dos cuidados é aquilo que eu comentei, promoção, proteção e recuperação, tá? É você proporcionar aquilo conforme a necessidade. Agora, a integração é quando eu consigo proporcionar essa assistência em qualquer lugar. Exemplo, eu regionalizo um espaço, vou falar aqui de Brasília, tá? Quem não é de Brasília talvez não entenda, assim,
o local que eu vou especificar, mas vai entender o conceito. Aqui em Brasília eu tenho uma região, exemplo, o nome dela é Taguatinga, tá? É um local que eu tenho aqui. Como se fosse exemplo aí, você que mora em outro estado, que trabalha com estado e município, né? Então eu tenho aqui Taguatinga. Só que próximo a Taguatinga, eu tenho uma outra que é Samambaia, tá? Então eu tenho Taguatinga e Samambaia. Eu vou proporcionar um atendimento aqui em Taguatinga. Então aqui eu tenho atendimento de baixa, média e alta complexidade, que é essa integralidade aqui, entendeu? Só que aqui em Samambaia eu não consigo proporcionar esse atendimento complexo, ou seja, essa integralidade. Eu só consigo proporcionar aqui em Samambaia a baixa e a média complexidade. Então, quando eu tenho um paciente que está muito grave, aquele paciente que precisa de uma UTI, que ele precisa de um atendimento mais complexo, o que eu faço? Eu tiro esse paciente aqui de Samambaia e mando ele para Taguatinga. Então, isso significa integração, ou seja, proporcionar o atendimento, tá? Então, você precisa de alta complexidade, ok. Você não tem aqui, então vai recorrer para quem tem, tá? Então, nós temos que integrar, nós vamos regionalizar. Mas, às vezes, esse local aqui não te dá condições, você tem que buscar em outro local, mas vai ter que ter essa assistência, tá bom? Então, significa isso, é a diferença, tá? De integração e integralidade, tá? Descentralização das ações também já ficou tranquilo, porque nós falamos descentralizar é tirar o poder máximo, né, da esfera federal, que é a União, e compartilhar entre as outras esferas. Lá na frente eu explico de forma mais fácil através do organograma, tá? Aqui, integração dos serviços de saúde é integrar as ações conforme a necessidade. Você sempre começa lá na atenção básica. Então, exemplo, eu começo no centro de saúde, havendo uma necessidade, eu passo para um hospital de média complexidade, havendo uma necessidade, eu passo para um hospital de grande porte, de alta complexidade. Exemplo, uma paciente que ela foi fazer um autoexame das mamas. Aí ela chegou lá no posto de saúde, né? Foi fazer o exame. Ah, palpou, fez lá uma mamografia. Consigo fazer uma mamografia no posto? Não, vou ter que ir para um hospital de médio porte, né? Então, o que o posto faz? O posto dá encaminhamento para o hospital de média complexidade. Fez a mamografia, detectou que está com nódulo, vai fazer lá uma biópsia, ok, né? Ah, eu vou ter que ir para um hospital de grande porte, vai fazer uma químio, uma rádio, tá? Então, quando a gente fala integração dos serviços, é integrar esses serviços conforme aquela necessidade daquele paciente. Ela pode começar na menor complexidade e ir desenvolvendo aquilo que for necessário. E para terminar, a implementação de distritos sanitários. Distritos sanitários é o menor local de assistência a ser prestada. Então, quando eu falo implementar, é dar possibilidade de eu ter esses locais. Então, exemplo, um centro de saúde, um posto de saúde. A assistência é uma assistência bem básica, né? Uma assistência mais elementar, sim. Mas é uma assistência extremamente essencial, por quê? Porque é lá onde nós trabalhamos com as ações de promoção e de prevenção, tá bom? Então, implementar é possibilitar que nós tenhamos aí vários distritos, vários espaços menores para proporcionar essa assistência, mesmo que seja de baixa complexidade, tá bom? Então, olha só meu cheiro, vem cá. Eu termino agora, né? Falei, tá? Essa primeira parte, tá bom? Que a gente trabalha com a história da evolução das políticas públicas de saúde, tá? O processo histórico, tá bom? Como eu falei no início, é bem extenso, né? Tô aí falando há bastante tempo, mas é necessário porque as provinhas, né, elas estão cada vez mais dando ênfase ao contexto histórico, mas também ao ano de acontecimento. Por isso que eu chamo muita atenção, tá bom? Volto numa outra aula, tá? Eu tenho uma outra aula que é Constituição Federal, também muito cobrado aí. Dificilmente você tem uma prova de concurso que peça a legislação do SUS sem ter Constituição Federal, tá bom? Então, tem uma outra aula aí também que é Constituição Federal. Segue até essa nossa próxima aula, tá bom? Até daqui a pouco.